Começa a ser colocada em prática no dia 11 de novembro a nova lei trabalhista. E as mudanças ainda geram muitas dúvidas nas pessoas, né? E esse é o nosso assunto de hoje aqui no estúdio. Para isso, estamos recebendo a advogada trabalhista, Bruna Esteves de Sá. Tudo bem, Bruna? Tudo bom, e você? Tudo bem, obrigada pela sua presença. Acho que é um assunto que está em alta e as pessoas ainda têm muitas dúvidas, porque são muitos detalhes na nova lei, né, Bruna? Foram 200 artigos que foram alterados, então é bastante mudança. Tá, e quais as principais mudanças, assim, na sua opinião? Olha, foram muitas mudanças significativas, né? Eu acho que a principal questão é que deve haver uma mudança cultural nessa relação de empregado e empregador. Sim. Vai demorar, mas eu acho que o principal dessa lei é isso, trazer o empregado e o empregador entrarem mais num acordo e saberem que isso vai valer de fato, que não é que depois, de repente, com uma ação trabalhista, vai poder mudar o que foi acordado entre as partes, então acho que isso é muito importante. Não vai haver mudança depois, né? Vai ser uma coisa realmente fixa. Esperamos e as pessoas vão ter que se adequar, né? Exato. Em relação à remuneração, por exemplo, o que muda? Nada, em relação à remuneração não tem nenhuma mudança, né? Alguns artigos, por exemplo, não vai mais haver a hora em itinerary, que era aquele tempo de deslocamento em local que não havia transporte público, para o empregado chegar no seu local de trabalho. Então, essa hora em itinerary vai deixar de existir. Isso, lógico, vai impactar na remuneração daqueles trabalhadores que tinham direito a essa hora em itinerary. Mas nada que, por exemplo, o sindicato não possa tentar fazer um acordo coletivo, por meio de um acordo coletivo, ou até de uma convenção coletiva entre os sindicatos, e estabelecer uma compensação para essa perda. E a jornada de trabalho, ela pode aumentar? Em alguns casos? Não, a jornada de trabalho continua com o limite de 8 horas diárias ou 44 semanais. O que pode haver agora é que por meio de acordo individual, seja ele por escrito ou tácito, o empregado e o empregador chegarem a um consenso, por exemplo, de aumentar a jornada em determinados dias da semana para depois diminuir em outros. A questão da hora do almoço também, que era um pedido muito comum por parte dos empregados, inclusive porque preferiria fazer 30 minutos de intervalo para sair mais cedo, porque o ônibus passa naquele horário, você não ia ter que esperar. Hoje em dia, como é que é? É o fixo de 1 ou 2 horas de almoço, Hoje em dia, no mínimo, 1 hora para as jornadas acima de 8 horas, né? E máximo 2 horas. E no máximo 2 horas. Certo. Não podia ter essa alteração. E agora não, agora... Vai ser mais flexível, então? Vai ser mais, você pode fazer agora... meia hora de intervalo para almoço. Ah, e aí como é que seria? A pessoa, vamos dar um exemplo prático, a pessoa que entra às 8 da manhã, pararia do meio-dia ao meio-dia e meio. Exatamente. Retomaria o trabalho e aí sai 5h30 da tarde do serviço. Isso aí. Ah, interessante. Isso vai ser de acordo com o combinado entre o empregador e o empregado ou não? Vai ser de acordo com o combinado entre o empregador e o empregado. Eles que combinam, né? E o banco de horas, ele vai continuar existindo e a pessoa pode colocar até quantas horas nesse banco? O banco de horas segue a mesma regra, são 2 horas no máximo por dia. O que mudou é que agora vai ser possível fazer o banco de horas num acordo individual entre empregado e empregador. Antes só era possível com a anuência do sindicato, então o sindicato tinha que firmar o acordo juntamente para que o banco de horas tivesse validade. Certo. E agora não mais, vai poder ser entre empregado e empregador desde que as horas sejam compensadas ou pagas dentro de 6 meses. Ah, entendi. Que não era assim, não precisava ser dentro de 6 meses. Não, se for firmado acordo com o sindicato, aí pode ser dentro de 1 ano. Ah, entendi. E para quem trabalha em casa, doutora, como é que vai ser? O que muda alguma coisa? Não, na verdade... O home office, né, o home office já é muito usado hoje em dia. Sim, e super. não, a lei veio só para, na verdade, ratificar o que já acontecia. Então, porque não tinha uma lei específica, não né? existia a normatização desse tipo de trabalho. Exato. Então, agora, o empregado e o empregador vão ter que fazer um acordo para ver o que vai ser de responsabilidade do empregado e o que vai ser responsabilidade do empregador. Por exemplo, os equipamentos a serem usados em casa, quem que vai fornecer, como é que vai ficar a questão da manutenção. E também houve a inclusão no artigo 62 da CLT, que é aquele que fala sobre as exceções ao controle de jornada, que o empregado que fizer o teletrabalho, né, que é o home office, não teria, como não é possível ter o controle da sua jornada de trabalho, então, consequentemente, não teria direito à hora extra. Ah, entendi. E quanto às férias, vai mudar alguma coisa? Parece que agora vai poder ser parcelada as férias, né? Isso. As férias, antigamente, você só poderia parcelar em 2 vezes e mesmo assim o artigo dizia que era em casos excepcionais.
Agora mudou. E podia parcelar em 2 vezes, parece que acima de 10 dias, né? Acima de 10 dias, exatamente. A primeira dela deveria ser acima de 10 dias. Você vai continuar podendo transformar 10 dias em abono. E agora você também vai poder dividir as férias em 3 períodos, desde que um deles não seja menor do que 14 dias. Então, pode ter períodos de 5 dias. O que mudou é que as férias agora não podem mais ser concedidas 2 dias antes de feriados ou de descanso semanal remunerado. Então, ela só vai poder começar depois. Ah, entendi. Esse foi um pedido dos empregados, doutora? Você tem essa informação? Então, porque a gente ouve muito que pedem isso, né? Isso, que as justamente. férias sejam Hoje em dia, parceladas. Assim. Dependendo até do nível do empregado, é muito difícil ele conseguir ficar tanto tempo assim fora da empresa. Exatamente, além desse problema. A pessoa não consegue ficar muito tempo fora, né? Pois é. Então, veio mais para poder... E como na prática isso já acontecia, veio para regulamentar esse tipo de situação. Ah, interessante. A licença maternidade, doutora, como é que fica? Vai ter alguma mudança? Não teve alteração na licença maternidade. Tudo igual? O tempo do afastamento também? Também. O que teve mudança com relação às grávidas foi, por meio de atestado médico, poder continuar trabalhando em condições consideradas insalubres, né? Certo. Não sei se isso vai, de fato, ter algum uso ou não. Tá, e como é que ficam as demissões? Tem alguma mudança? Então, o que acontece é que a lei trouxe uma nova modalidade. Acontecia muito do empregado querer sair do trabalho e querer fazer aquele acordo com o empregador, fazer um acordo para ser demitido, né? Eu te devolvo a multa de 40%, o que era ilegal e o que causava muito problema. Então, continua sendo ilegal esse tipo de prática e agora criou-se a modalidade de você fazer um acordo com o seu empregador e aí, nesse tipo de rescisão, o empregador só vai pagar 20% da multa do fundo de garantia e o empregado vai poder sacar 80% do que está depositado. Ah, interessante. Eu acho que essa lei também veio para arrumar muita coisa que estava errada, né? Justamente. E que acaba agora tendo uma nomenclatura até, né? Para aquela situação. Exatamente. Que antes não tinha e que as pessoas acabavam fazendo por si só. No caso de acidente durante o deslocamento para o trabalho, não vai ser mais considerado acidente de trabalho? Porque hoje em dia ainda é, né? Se a pessoa está se deslocando para o trabalho e sofre um acidente no caminho, ela ainda entra como acidente de trabalho. Sim, não vai mais. Não teve alteração nesse sentido. Não teve alteração. O que não vai ser mais considerado é a hora em itinerary, né? Você, não é mais considerado que você está à disposição do empregador, mas não sei se o INSS vai acompanhar essa alteração e não considerar mais como acidente de trabalho isso que acontece no deslocamento. Uma coisa que a gente ouve muito, já até discutimos isso aqui no VTV da gente, é o caso do empregado, que hoje em dia a gente tem grupos de internet, WhatsApp, enfim. A pessoa sai do trabalho e continua trabalhando ali no grupo. Isso não deve existir, doutora. Como é que a pessoa tem que fazer nesse caso? Porque ela sai do trabalho e ainda tem que responder ali algumas coisas relacionadas ao trabalho, só que ela não está mais no período dela de trabalho. O que deve ser feito? Isso vai passar a ser permitido dentro de algum período? Como que vai funcionar? Não, na verdade também não houve alteração, né? O que o empregado tem é que começar a doutrinar o empregador quando possível e não responder mais depois que já terminou a sua hora de trabalho. Ou fazer um acordo para que esse período seja considerado como hora extra, ainda que não esteja ali, mas presencialmente, mas continua atendendo às solicitações, né? Exato. Tá, na sua opinião, as mudanças foram para melhor ou você acha que pode retroceder alguma coisa aí? Olha, por enquanto a minha opinião é que essas mudanças foram para muito melhor, para modernizar a legislação. Não dava mais para continuar do jeito que estava, né? Hoje em dia a gente vive num mundo globalizado, não tem como o Brasil continuar com uma legislação já antiga, senão a gente ia acabar ficando para trás. Então, até com o exemplo do home office que a gente falou, né? Exatamente. Que é uma profissão nova, então não existia ali na lei, né? Exato. Então, eu acho que foi uma mudança muito positiva. Como toda mudança cultural, vai demorar para a gente perceber o quão positivo foi, né? Você acha que vai demorar quanto tempo, mais ou menos? Entrando em vigor agora, porque vai começar a valer mesmo dia 11 de novembro, né? Aí tudo já vai ser modificado. Olha, não sei, mas acho que até todo mundo se acostumar, até a jurisprudência se assentar nesses novos casos e tal, eu acredito que entre 5 e 10 anos... Nossa, tudo isso, é uma adaptação muito Exatamente, difícil, né? Exato. Muitas mudanças. E muita gente está falando ainda que parece que está sendo ruim para os trabalhadores. Você acredita nisso? Olha, claro, tem determinadas situações que
poderia não ter mudado. Mas, no geral, eu acho que foi muito benéfico para todo mundo, inclusive para os sindicatos, que embora estejam aí falando que não, que está querendo tirar o poder do sindicato tem bastante e tal, reclamação, né, que a gente ouve. Não é isso que aconteceu. Na verdade, eu entendo até que o sindicato agora vai passar a ter um poder até maior do que ele tinha, dado que a nova lei diz expressamente, a Constituição já dizia isso, mas... a lei mostra exatamente o papel do sindicato, né? Exatamente, na confecção de acordos e convenções coletivas, enfim. Então, eu acho que vai ser muito boa para todo mundo. Então tá aí, gente. Acho que fica um pouco explicado, né? Porque é tão complexo que a gente não consegue abordar todos os itens, né? Mas eu agradeço a sua presença, doutora. Conversei com a advogada trabalhista Bruna Esteves de Sá. Obrigada, viu, pela sua presença. Boa tarde para você.